Muito bom dia para você que está aqui comigo hoje, começando mais uma semana de refil. Hoje é dia 22 de junho de 2026. Eu sou o Arthur Gubert e a partir de agora a gente dá uma olhada para aquilo que não vai aparecer na sua timeline, buscando um pouco de profundidade nesse mundo tão distraído. E nos assuntos de hoje, nós vamos começar falando de paternidade. Pois é, como é que é ser pai em 2026? Aparentemente os homens estão se tornando pais melhores, mas ao mesmo tempo tem uns caras indo na direção contrária. Tem um artigo muito legal da New Yorker falando justamente sobre isso, o papel do homem enquanto pai no tempo presente. E logo depois, a gente vai dar uma olhada nas últimas declarações do Sam Altman, da ChatGPT, né, da OpenAI, sobre a superinteligência da inteligência artificial. Aparentemente, esse relógio da superinteligência tá correndo rápido. E houveram algumas declarações aí bastante otimistas de quando que a gente vai ter acesso finalmente a essa superinteligência. Mas primeiro, deixa eu fazer o refil do meu café e já vou falar quem é que levou o primeiro livro dessa semana no sorteio dos apoiadores. O livro dessa semana é sobre a escrita do Stephen King. Inclusive teve aí essa semana um episódio meu e do Potter justamente sobre esse livro aqui, é o de sexta-feira. Vale a pena você escutar, se você não escutou, tá? Porque a gente troca uma ideia sobre o Stephen King, sobre esse livro e sobre, né, escrever, consumir literatura e tal. Então é um livro muito legal que dessa vez, deixa eu conferir aqui para não falar o nome do cara errado, foi para o ouvinte e apoiador Carlos Eduardo Guzzo. Olha aí, vamos lá, Carlos. O Carlos é apoiador há bastante tempo, pelo que eu tô vendo aqui. Ele já teve uns 6 apoios efetuados aí. Então, ó, viu, Carlos? A galera das antigas também ganha. Teve um mês aí que era o primeiro mês do cara que ganhou o livro e a galera ficou meio chateada, mas dessa vez é um apoiador das antigas que levou. Inclusive, para você concorrer a um livro por semana aqui no Refil, tem que ser apoiador. Então, vai lá em apoia.se/refilpodcast e torne-se um apoiador. Amanhã eu trago o próximo livro, tá? Amanhã eu digo qual é o livro que vai ser sorteado nessa semana, mas eu tenho certeza que uma galera vai gostar. Vamos tocar adiante aqui, porque esse artigo da New Yorker aqui é bem legal e fala justamente sobre esse momento, né, da paternidade no mundo, porque assim, em várias partes do mundo, né, os pais têm passado cada vez mais tempo com seus filhos nas últimas décadas. Nós somos essa geração de homens que têm filhos e que fazem questão de conviver. A palavra ajuda já nem faz parte do nosso vocabulário, porque ajudar presume que você tá, né, fazendo um trabalho que não é o seu. O que a gente tem hoje são contratos bem definidos de responsabilidades dentro das casas, com várias formatações diferentes, né? Porque tem casas onde a mãe trabalha e o pai não, tem casas onde o pai trabalha e a mãe, né, não tem um emprego formal, fica em casa com a criança, tem casa onde os dois estão fora de casa o tempo inteiro. Então, esses contratos, né, de quem faz o quê, de divisão de carga mesmo, eles são muito importantes. E hoje a gente vê, né, homens que acompanham a gravidez de perto, né, vão a todos as ecografias, a todos os exames, né, tem o telefone do obstetra ali na agenda do celular, né, tem esses homens hoje que fazem questão de estarem presentes na hora do parto, né, dividindo essas tarefas que antes cabiam exclusivamente às mães. Então, assim, há 50 anos, quando a gente olha pro passado, né, o papel esperado do pai durante o nascimento, né, durante a gestação, era basicamente ser um espectador da jogada. Tenho certeza que se você for conversar aí com seus pais, com seus avós, né, muito provavelmente o seu avô, o seu pai, aquele tio mais velho, ele tava lá no dia do parto e deu. Sequer ia aos exames que as mulheres faziam, né, e isso tá mudando, porque hoje, especialmente essa coisa da presença na hora do parto, né, é impensável o pai não estar junto, né, no caso de um casal ali, daquele, né, que o pai é casado com a mulher e tal, e tá todo mundo junto ali. E mesmo quando não é, né, a gente vê hoje mesmo casais pouco usuais, né, onde os dois não moram juntos, o pai
fazendo questão de participar desse momento aí. Eu fui no meu lá, das gurias, eu tirei foto pra caramba, me emocionei de uma maneira inacreditável, foi muito legal. É um momento que eu não quero esquecer da minha vida. Essa foi a sensação que eu tive, né? Não quero esquecer do que eu senti lá naquele momento. Bom, acontece que apesar disso ser o novo normal, né, e a gente ter vários amigos e conhecer várias pessoas, né, que estão envolvidas aí, né, homens que fazem parte do processo o tempo inteiro, o quadro, na realidade, ele é mais dividido do que ele parece à primeira vista, porque enquanto tem essa parcela significativa de pais que aprofundou o seu vínculo com os filhos, tem uma outra parcela que se afastou completamente. Famílias separadas, né? Em que esse contato paterno diminui drasticamente com o passar dos anos, em muitos casos chegando inclusive a desaparecer. Então a paternidade contemporânea caminha em direções opostas ao mesmo tempo. A gente tem os dois lados da moeda. O que tem de mais interessante é que esse maior envolvimento, olha só, muda os homens fisicamente. O cara que é mais presente, que participa, ele não muda só emocionalmente. Tem pesquisas que mostram, né, que homens que passam mais tempos com os seus filhos apresentam alterações cerebrais e hormonais muito parecidas com as que ocorrem em mulheres durante a maternidade. O hormônio prolactina, que é associado à amamentação, também aumenta em pais, né? Tornando-os mais atentos não só aos próprios filhos, mas às crianças em geral. Olha outra coisa que acontece, o cérebro humano, ele encolhe ligeiramente nesse período, quando o cara vira pai. Não é um processo de perda, é um processo de poda. Elimina o que não precisa, aumenta o foco. E aí, os níveis de testosterona caem. Quanto mais tempo o pai passa cuidando dos filhos, mais baixa fica a testosterona. E os estudos ao redor disso, né, sugerem que é simplesmente uma adaptação, porque não faz mais sentido biológico estar hormonalmente preparado para competição e agressão quando tu tá ali trocando fralda, né? Ou, sei lá, ajudando o teu filho a atravessar as complexidades emocionais da adolescência. Hoje em dia se fala muito de reposição hormonal de testosterona, né? Tem toda uma bolha aí da internet que diz que a resposta pra tudo é testo. Bota testo pra dentro, tem que ter testo alta, né? Sendo que tem uma graduação ali, que vai de um mínimo, tem uma janela, né, de quantidade de testosterona ideal. E aí o cara às vezes está dentro, mas não, tem que ter 1000, tem que ter não sei quanto de testosterona. Né, totalmente cultura de internet, né? E aí os caras encontram várias justificativas pra você ter testosterona alta. Esses dias eu fiz um exame e a minha testosterona deu na média, mas menor do que eu tinha antes. E eu fiquei apavorado. Fiquei tipo, eu preciso ter a testosterona do sei lá, do John Jones, entendeu? Me pegou aquilo, porque eu vejo tanta gente falando. Aí eu fui conversar com o meu médico e ele disse assim, bicho, tu acabou de ter filho, cara. Teu corpo agora entende que tu tem que proteger a tua cria, tu não tem que fazer outra. Tu tem que ficar preocupado com a tua casa, tu não tem que estar com esses hormônios de masculino, animal, de agressividade, de ação. Então, relaxa. E eu realmente acho que a natureza faz tudo bem certinho, né? A gente só precisa navegar. Bom, vamos seguir por aqui, tá? Bom, tem uma pergunta que esse artigo aqui faz que eu achei muito interessante, que é assim, né? Será que mais tempo junto com os filhos significa necessariamente ser um pai melhor, né? Ah, eu tô em casa, mudei, fiz o home office, eu sou um pai melhor agora, porque eu fico perto dos meus filhos. Bom, o artigo escutou um antropólogo que estudou 2 povos do mundo, tá? O povo Aka, que é um povo caçador-coletor lá do Congo, que é considerado o grupo de pais mais presente do planeta. Olha que loucura. Os caras carregam os bebês no colo enquanto trabalham e socializam. Então, assim, os Aka são o grupo masculino mais presente na vida dos filhos. E também estudou os Kipsigis, que são pastores do Quênia, que são considerados os homens que menos estão presentes na vida dos filhos. Eles raramente alimentam, eles raramente vestem os filhos pequenos, né? Nessa cultura é considerado um pouco masculino você carregar um bebê fora de casa, né?
E aí, esse antropólogo responde essa pergunta, porque quando perguntado se os Aka, que são os mais presentes do mundo, são pais melhores, ele rejeita a pergunta. Porque assim, os outros caras, esses que não estão presentes na vida dos filhos, eles também sustentam as suas famílias, como protetores, como provedores, como modelos de conduta. Então, segundo esse antropólogo, um bom pai é aquele que oferece ao filho o que ele precisa para prosperar dentro do mundo específico em que ele vive. Não tem esse negócio aí de modelo certo, universal, válido para qualquer cultura. E esse debate aí ganha uma camada diferente quando a gente coloca de lado essa conversa, né, paralela aí que tá na moda hoje de que os homens estão em crise. Assim, pessoas de visões políticas opostas concordam com essa frase, né? Mas por motivos diferentes. Para algumas pessoas, os homens não são másculos o suficiente. É a galera da testo, né? O cara tem que ser másculo, né? Por isso que tem crise de identidade masculina, porque os homens estão afeminados. Agora, para outros, os homens sofrem de uma masculinidade que é tóxica demais. Então os exemplos são ruins, né? E aí descreve-se uma geração de homens jovens sem habilidades sociais básicas, com desempenho ruim na escola e no mercado de trabalho, sendo seduzidos por essas comunidades online que vendem versões distorcidas do que significa ser homem, né? Então, é muito interessante esse olhar para a masculinidade contemporânea, porque nós temos, na verdade, um desvio de corrente filosófica do que significa ser homem. E a gente busca esses modelos ideais, sendo que, assim como vimos no Quênia e no Congo, depende de onde você é, aonde você mora. As suas prioridades precisam ser desenhadas a partir da sua experiência, e não do que um determinado influenciador falou, do que um outro, sei lá, filósofo escreveu no livro dele lá, né? Então, assim, virtudes universais, independentes do modelo de paternidade, mas que são universais, como estabilidade, suporte, né? Ser uma espécie de muleta emocional, né, dentro da sua família. Mas não se esqueça que muletas são duas. Então você divide esse fardo, né, emocional com o seu companheiro, com a sua companheira. Tudo isso vai construindo o que é uma família que prospera, que cria filhos com poucos danos emocionais, com poucos traumas, né? E a gente consegue ver, inclusive, em famílias onde o pai não é presente, pelo motivo que for, né? Crianças que se desenvolvem e se tornam adultos incríveis, com capacidades emocionais incríveis, porque tem alguém ali, a pessoa que restou, né? Sobretudo mulheres, que no Brasil as mães solo são milhões, né? Muito por abandono paterno, mas também em quadros familiares onde o pai não é presente porque ele faleceu, ou porque ele simplesmente, né, sei lá, não se sabe quem é, né? Você tem crianças incríveis criadas por mulheres que têm esses valores de estabilidade, de suporte, de âncora emocional. Então, a paternidade moderna é interessante porque ela permite ao homem viver o papel que lhe aprouver, de acordo com a sociedade em que ele está inserida. A paternidade é tipo assim, um recipiente, né? Sei lá, uma bacia, né? O que importa é o que a gente coloca dentro dessa bacia. Quais são os seus valores, o que faz sentido para a estrutura familiar que você tem. Interesse, para mim, é a palavra. Interesse. Se você tá interessado no seu filho, você pode trabalhar, velho, pra caramba e nem ver ele durante a semana, mas você tá preocupado com o que está acontecendo. Você tá interessado com como ele tá na escola, você tá interessado com como ele reagiu a alguma coisa que aconteceu no mundo, você tá interessado no seu filho. Aí, meu irmão, se tu não consegue ser presente, fica tranquilo, que o interesse grita mais alto. E essa comunicação não verbal entre vocês aí vai prevalecer sempre. Vamos pro próximo assunto. Peraí que chegou o delivery aqui, vou avisar que eu vou descer. Opa! Descendo. Deixa eu avisar a Sofia aqui que ela precisa ir lá, porque agora eu tô aqui, né? Então não vai ter como. Ó. Chegou. Desce lá. É assim que funciona o refil. É ao vivo, né? Então as coisas
estão rolando. Vamos dar uma olhada para a revista Fortune, que, né, traz essa fala aí que chamou atenção nesse final de semana do Sam Altman, né, que é o CEO lá da OpenAI, né, dona do ChatGPT. Ele fez a previsão mais ousada da carreira dele sobre quando que a inteligência artificial vai superar a humana. Que é aquele lance, né, da superinteligência, né? Segundo ele, até 2030, o mundo vai ter modelos de IA extraordinariamente capazes de fazer coisas que os humanos simplesmente não conseguem fazer sozinhos. E não é só sobre capacidade técnica. O Sam Altman estima que entre 30% e 40% das tarefas da economia serão realizadas por IA num futuro não muito distante. Agora, a frase mais marcante dele veio numa entrevista que ele deu aí pra esse jornal, pro Die Welt, que é um jornal alemão, né? Em alguns anos, será plausível que a IA faça descobertas científicas que humanos não conseguiram fazer ainda. E a partir desse ponto, segundo Sam Altman, que o termo superinteligência deixa de ser uma especulação e vira realidade. 2030, segundo ele. Daqui 4 anos. Menos de 4 anos. 3 anos e meio. É logo ali, né? Mas veja só, a previsão dele é a mais cautelosa entre os caras aí desse setor da inteligência artificial. O Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, que é ex-funcionário da OpenAI, inclusive, ele disse que a IA vai superar os humanos em quase tudo pouco depois de 2027. Então, para ele é 2 anos antes da previsão de Sam Altman. O Elon Musk também deu a opiniãozinha dele, né? Um cara que é sempre muito otimista com prazos. Ele declarou já recentemente aí que a IA e a robótica vão produzir tantos bens que em algum momento no futuro próximo o dinheiro vai deixar de importar. A gente vai ter tudo sendo produzido por um custo muito baixo, né? Então, assim, são previsões, né, que alguns anos atrás a gente ouvia achar que, tipo assim, ficção científica, né, velho? Aquele negócio super especulativo, maluco, né? Só que agora essas previsões vêm justamente dos caras que estão aí tocando pau na máquina, investindo dinheiro nesse negócio. Então, há motivos pra gente, pelo menos, suspeitar que em algum momento essas coisas aconteçam de fato. O que sustenta esse otimismo todo aí, sobre a superinteligência, né? É justamente a corrida sem precedentes de infraestrutura que está sendo feita. Lá no Texas, um dos maiores estados dos Estados Unidos, né? Que durante muito tempo era um estado rural, conservador, afastado da inovação, né? Que acontecia lá no Vale do Silício. O Texas agora está recebendo complexos de data centers gigantescos, assim, coisa de mais de 300 hectares. E os data centers são essas peças centrais dos projetos de estrutura que fazem rodar as inteligências artificiais, que armazenam os dados, né? Então, é algo que a gente está começando a ver em vários lugares, né? Aqui no Paraguai tem bastante já, o Paraguai tem ganho muito dinheiro com isso, o Brasil deve estar recebendo também alguns data centers, esses centros de processamentos de dados, né? Que é o que mantém os nossos chat GPT tudo funcionando pra gente escrever e-mail pro chefe, né? Não é sobre isso, é sobre aquilo, né? Um monte de travessão nos textos. Então, tá chegando a hora que a IA vai ser mais inteligente do que nós, vai tomar decisões melhores e vai descobrir coisas. E eu tô muito curioso pra quando isso acontecer. Vocês usam bastante IA aí no trabalho de vocês? Eu tenho usado bastante, tá? E eu acho que eu tô... Durante muito tempo, a IA pra mim era... Até conversei com um amigo essa semana aí, né? A IA pra mim vou roubar o que ele falou, o Rodrigo, meu amigão. Falou esse termo e eu tive esse insight. A IA pra mim sempre foi um Google avançado. Um Google avançado, né? A busca ali um pouco melhor, né? Um esclarecimento melhor das informações que eu tava procurando. Agora, recentemente eu descobri algumas funções, especialmente ali no Claude, de coding e de ele mexer no meu computador, ler os insights dos meus posts do Instagram e me dar relatórios. Então, bicho, é bem complicado, tá? O negócio realmente tá indo muito longe, eu acho que vai mexer bastante com vários mercados. Agora, tô ainda bem curioso para saber se vai ser revolucionário assim a um ponto de transformar o mundo e a economia ou se vai ser realmente um martelo, né? Uma ferramenta um pouco melhor. Refilzinho de hoje vai ficando por aqui, tá? Amanhã tem mais. Você sabe, né? De segunda a sexta tem refil às 6 da manhã. Então fique esperto aí.
para não perder os episódios que vão sendo lançados todos os dias. Aproveita para se inscrever no canal do YouTube, aproveita para compartilhar os episódios do Spotify, é onde eu tô, é onde os programas ficam armazenados, é onde você pode escutar, se divertir e se informar, tá bom? Amanhã tem mais. Então, ó, divide com seus amigos aí que eu vou ficar bem feliz. Quanto mais gente escutar, melhor. Eu sou o Arthur Gubert, vou ficando por aqui, desejo pra todo mundo uma ótima segunda-feira, né? Aproveite aí o seu dia, curta bastante, aprenda, mantenha-se curioso e a gente se vê amanhã. Tchau!